Olá, hoje é 24 de abril e eu, Emanuela Denoras, sou advogada, sou professora universitária no Paraná. Eu sou graduada pela UEL, mestra pela UEMP, tenho uma pesquisa em torno de questões de gênero e biopolítica. Publiquei esse livro, Reapropriando-se de Seus Corpos, então quem quiser comprar, pela Benjures em 2018. Sou atualmente doutoranda pela Federal do Paraná em Direitos Humanos e Democracia, e eu vim conversar um pouquinho com vocês hoje, a convite dos professores das instituições respectivas, sobre violência doméstica, coronavírus e confinamento social. Eu vou compartilhar aqui a minha tela, eu estou devidamente confinada, como imagino, né, em quarentena, imagino, e sugiro que quem ainda não esteja o fazendo, que o faça. Mas a gente vem justamente conversar um pouquinho sobre o aumento da violência doméstica que tem sido reportado e noticiado e visto, e todos os efetivos, e como que a gente pode eventualmente trazer alguma resposta jurídica em relação a isso. Eu vou compartilhar minha tela com vocês, então eu peço um pouquinho de paciência com as limitações dessa que vos fala, né, com as limitações tecnológicas. A gente não é criado para usar isso dessa forma, mas estamos nos adaptando. Então, vamos lá, vou compartilhar minha tela aqui com vocês, tá bom? E nós vamos acompanhar a aula. Eu imagino que vocês estejam me olhando aqui no cantinho e isso esteja sendo gravado, eu espero muito que esteja sendo gravado, e vocês estão acompanhando aqui o nosso conjunto de slides, que justamente vai tratar sobre isso. Eu sou mestra, obviamente, meu título efetivo é esse, não obstante doutoranda, no momento, que não é título, e a minha arroba no Instagram, para quem gostar dessa aula, para quem achar interessante me seguir, eu tenho uma produção de conteúdo por lá, abordando mais ou menos esses debates que a gente faz por aqui, que a gente vai trazer por aqui, vocês podem me seguir, ficaria muito feliz, né? @ Manu Denora. Bem, pois bem, deixa eu seguir aqui. Aqui. E então, obviamente, para a gente conversar aqui, a gente sai a partir de uma grande primeira pergunta, porque afinal a violência doméstica aumenta no momento de confinamento social. Afinal, né, aquela coisa, aquela visão romantizada, né? Como assim? Nós não estamos todos nos dando muito bem nas nossas casas, nos nossos espaços, ficando, afinal, em casa? Pois é, né? Aparentemente, pelo que os dados têm nos trazido, não. E, inclusive, a própria ONU já vem noticiando, já vem se preocupando, porque isso é um dado que já veio da China, do confinamento que ela foi posta, enfim, né? Lá enfim, em vários estados, não é uma exclusividade nossa. A gente está falando na França, isso existe, na Argentina, isso existe, no Chile, isso existe, enfim, todos os locais que estão passando pelo momento de quarentena estão tendo um aumento de violência doméstica, o que é muito preocupante, porque mostra pra gente que nós não demos conta, afinal, de resolver esse problema, que é um problema real, e a gente tinha incorporado um certo número como normal dentro da estrutura de violências que a gente tem. E aí a gente tem que discutir por que a gente normalizou a violência doméstica, por que a gente ainda, depois de tanto tempo do advento da Lei Maria da Penha, a gente ainda mantém essa norma. A norma não, a norma tem que estar mantida mesmo, mas a gente ainda mantém determinados padrões de comportamento, porque nós não rompemos esses vícios, né? E por que ainda os seus críticos, tanto de todos os lados do espectro político, né, ainda mantém esse mesmo discurso? Pois bem, né, aqui vocês podem ver, eu acabei não colocando os efeitos adequados, mas pela Agência Brasil já vai falar justamente sobre isso, né, que houve um aumento em vários estados e que houve aqui, existe uma programação a partir intitulada e necessária e prevista de políticas públicas em relação a como proceder nesse instante. O que é interessante de se observar é que, não obstante todas as tentativas, isso continua sendo inócuo, como se a única resposta que a gente tivesse fosse sempre a resposta em direito penal, e talvez não seja o caso. Bem, para a gente entender ou pensar coletivamente quais seriam, afinal, as possíveis respostas a serem dadas, a gente precisa entender a própria Lei Maria da Penha, tá? Lei Maria da Penha, Lei 11.340 de 2006,
E através dela a gente também tem que se perguntar uma outra coisa. Por que que afinal, mesmo depois de 13 anos da edição dessa lei, a gente ainda temos mulheres em situação de violência doméstica? Essa é uma pergunta que tem que ser feita todos os dias. E eu já antecipo aqui a resposta. A resposta é porque não houve debate de gênero, não houve a discussão sobre o patriarcado, não se discutiu dominação masculina. Ok? Nós não fomos as raízes dos problemas em que a gente tem que debater sobre hierarquização a partir do gênero, sobre reprodução social do trabalho, a partir da divisão sexual e de gênero. A gente não discutiu, inclusive juridicamente falando, e eu converso aqui com um público de juristas ou de juristas do BI, não é mesmo? Não houve esse debate. A gente não desenvolveu discussões, nós não revisamos essas desigualdades materiais possíveis. E a gente, principalmente, colocou a Lei Maria da Penha como se ela fosse algo estritamente do espectro penal. Mesmo eu, não obstante eu tenha aqui um desenvolvimento de pesquisa e de discurso a partir não só de direito penal, mas eu também tenho uma base em direito penal. Então, eu trago aqui todo esse discurso de política criminal, de criminologia e de democracia, e isso se relaciona justamente nessa sofisticação que acaba vindo e que acaba culminando na ideia da Lei Maria da Penha, né? Se vocês estão aqui, eu sei que vocês estão familiarizados com a legislação, inclusive a legislação penal, você sabe que quando a gente fala de uma legislação estritamente penal, que não é o caso da Lei Maria da Penha, mais uma vez, não obstante terem entregado para ela muito dessa função, ou pelo menos seja isso que as pessoas mais vejam, a parte criminal da lei, se vocês leem lá, uma lei penal qualquer, tipo, você tem a tipificação, deve falar, por exemplo, 121, matar alguém, pena. Isso não é algo, a gente vai ter, evidentemente, dentro da Lei Maria da Penha, a gente vai ter algumas tipificações, algumas alterações na norma penal que foi incluído, em algumas normas específicas. Entretanto, ela não é uma lei eminentemente penal, ela é uma lei híbrida, ela é uma lei sofisticada, ela traz disposições nessa norma que tem a base, que fixa procedimentos em vários conhecimentos, inclusive conhecimentos psicológicos, dentro da psicologia. E é talvez aí não só dentro dessa pluralidade de conhecimentos, que a gente tenha essa dificuldade, esse engessamento em discutir a partir dos procedimentos, tanto cíveis quanto criminais, como proceder com essa norma. Veja, se a gente observar, e aqui eu vou fazer rapidinho um repasse aqui nos artigos da própria norma, tá bom? Vamos falar um pouquinho. O artigo 3º, ela vai falar o seguinte, que se segura às mulheres condições para o exercício efetivo de direito à vida, saúde, alimentação, etc. Considera os direitos das mulheres como, no final, veio a parte de uma condenação, como uma condenação internacional, como um direito humano. Vai falar que, junto com o poder público e a família, que vai ser desenvolvido políticas públicas, justamente que visem garantir esses direitos humanos às mulheres, no âmbito dessas relações domésticas e familiares, a fim de resguardá-las. E aqui é muito importante essa nota que se faz, que na interpretação da lei serão considerados os fins sociais a que ela se destina, especialmente as condições peculiares das mulheres em situação de violência doméstica e familiar. É importante observar que a lei ela não utiliza o papel da mulher como vítima, e aqui a gente coloca a mulher, mas a gente coloca várias subjetividades que normalmente se encontram também, que elas também vão estar vitimadas dentro do ambiente de violência doméstica, apesar dessa norma ser feita com um recorte de gênero específico, mas a gente também vai ter idosos e a gente vai ter crianças que também estão nesse mesmo ambiente de confinamento, nesse mesmo ambiente de quarentena, e que também são pessoas que estão em risco, porque são pessoas que estão mitigadas, não sei se talvez mitigadas seja a palavra, mas enfim, que estão relegadas, acho que relegadas é a palavra mais adequada, dentro desses ambientes, do ambiente da domesticidade, não é mesmo? Do ambiente privado, dentro dessa divisão público e privado.
que a Lei Maria da Penha ela é muito feliz é justamente em perceber que existe sim uma necessidade de interferência do poder público a partir das noções de ambiente privado, não de direito privado em si, mas de ambiente privado. Por muito tempo se consignou aquela clássica frase, né, em briga de marido e mulher não se mete a colher. E aqui, então, parte desse pressuposto de que se mete, mas veja, a gente tem uma estrutura cultural tão forte que, bem, as pessoas não metem a colher, justamente porque existe muito mais dentro dessa relação do que a gente está acostumado dentro de uma relação processual habitual. Aqui a gente está falando sobre relações de confiança. Quando a gente fala sobre Lei Maria da Penha, é justamente isso, sobre todas as relações em domesticidade, a gente está falando de figuras que são postas, são figuras que têm um vínculo entre elas, pessoal, diferente. Esse vínculo pessoal entre elas que faz com que toda a relação e a forma como a gente responde juridicamente essas questões se torne tanto diferenciada como dificultada, porque ela sai dentro daquilo que a gente tem internalizado e normalizado dentro do direito, não é? Que são relações além disso. Bem, pois bem, lá no artigo 6º, vai falar que justamente a violência doméstica familiar contra a mulher ela se constitui numa forma de violência, de violação dos direitos humanos. Vai falar que para o fim e para os efeitos dessa lei, qualquer omissão ou ação baseada em gênero, e aqui é muito importante se notar isso, baseada em gênero, não em sexo, ou seja, uma noção de gênero, não basta necessariamente que seja vinculada à ideia da genitália em si, ok? Com aquele sexo biológico com o que você nasce, mas com o gênero, com aquela construção social com a qual você se identifica, com a qual você responde no mundo, né? Então, que a partir disso vai causar morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico. E ele tem bastante, olha, é muito ampla. E ele a norma ainda coloca aqui que essas relações que são dadas, essas relações íntimas de afeto que são compreendidas e expandidas dentro do círculo do ambiente de domesticidade, esse ambiente justamente que considera não necessariamente a coabitação, veja, que são esses vínculos, essas proximidades, essa relação de confiança que faz com que muitas, e veja, a gente está falando muitas mesmo, a gente está falando de algo que é normalizado, porque você tem um pacto de confiança, um pacto de codependência dentro dessa relação, dentro dessa ideia de convívio. Então, são pessoas com as quais você acaba aceitando e tolerando determinadas linhas e ultrapassagens dessas linhas, né? Justamente por isso, ele também deixa muito claro que independe de orientação sexual. Não obstante coloque a mulher no polo passivo, e aqui no passivo, né, no polo passivo, a mulher a partir de uma noção de gênero, evidentemente, tá? Você consegue colocar, você consegue vislumbrar alguém no polo ativo, alguém que não seja necessariamente só um homem. Então, você tem a possibilidade do agressor aqui também ser uma outra mulher, né? E aí tem várias discussões possíveis, inclusive de mães abusivas em relação às suas filhas, que eventualmente não estejam protegidas pelo ECA, né? Que já sejam maior de idade. Então, a gente tem a possibilidade aqui de ampliar justamente essa interpretação e essas possibilidades, ok? O artigo 7º, e eu não vou me ater a ler, obviamente, né, mas o artigo 7º ele vai trazer para a gente quais são os tipos de violência em que são entendidas, que são a violência física, a violência psicológica, sexual, patrimonial e moral. Né? Aqui a gente vai ter muitas dificuldades sobre tirar essas violências que não sejam físicas. Então, isso é uma discussão que a gente não tem nem tempo para desenvolver aqui. Mas, enfim, a gente está tentando puxar aqui uma raiz para compreender, né, o que a Covid, afinal, expõe. Né? O artigo 8º, eu acho ele muito fértil, sobretudo nesse inciso 9 que se traz, é que ele vai falar o seguinte, nesse artigo 8º, que a gente vai ter políticas públicas que procurem uma evitação do direito penal, da utilização do direito penal e uma conscientização sobre a violência doméstica. Então, é uma lei tão
tão interessante e tão importante, ela é realmente aclamada como uma lei importantíssima e excelente nesse sentido, no que tange a sua escrita, né, ao seu desenvolvimento, que ela protege desde a ideia de você criar uma conscientização social a respeito dessa questão, ok, de violência doméstica, até o final aqui, bem, se a conscientização, se nada disso aqui, se nenhuma política pública tenha funcionado, a gente ao final vai ter que responder, afinal, com o direito penal, né? Afinal, temos que responder de alguma forma. E aqui no inciso 9, vocês podem ver em que se destaca os currículos escolares em todos os níveis de ensino, para que a gente fale justamente sobre direitos humanos, sobre equidade de gênero, raça, etnia e esse problema. E aqui a gente enfrenta um outro problema, porque muitas pessoas entendem isso como qualquer momento que a gente esteja discutindo isso, em vários níveis, em várias graduações, e trazendo esses debates para aspectos que vão para além da faculdade de Direito, porque isso aqui são questões que extravasam, né, e que perpassam a ideia do direito em si, então eles estão presentes dentro do direito não, da sociedade, perdão, eles estão presentes, são fatores sociais. A gente acaba se esbarrando em pessoas com baixíssimo e talvez até um pouco de má fé, né, que vem dizer que isso seria doutrinação das escolas, que seria ideologia de gênero, esse termo tão equivocado e tão absurdo. Enfim, eu não vou discutir sobre isso, tá? Mas o ponto é, todas as vezes que a gente tenta debater sobre isso, que a gente tenta vencer essa estrutura de patriarcado e hierarquização de sexo e gênero, a gente se depara com segmentos sectários dentro da nossa sociedade que impedem esse debate, que esse debate frutifique. Então, quando você impede que esse debate frutifique, você tem estruturas que vão se mantendo, que vão se reproduzindo dentro da nossa estrutura social, e essa reprodução, ela vai equivaler sempre numa estrutura em que você hierarquiza o homem lá no alto e a mulher lá embaixo, e você acaba incorporando e normalizando essa questão dessa violência. A gente já vai entender, e eu já chego nesse ponto, por que essas violências estão sendo agravadas, né? Mas aqui eu quero vencer para vocês essa relação dos slides aqui, para que vocês compreendam que a norma ela é muito mais ampla do que meramente o direito penal tenta nos mostrar como uma política criminal, né? Enfim, claro, tem problemas, claro que tem problemas, porque ela não cria um procedimento processual específico para ela, justamente compreendendo isso, não obstante ela tem uma multidisciplinariedade já implícita e tudo mais, mas enfim, ela entrega o procedimento ao CPP e ao CPC, e sobretudo ao CPP, né, a gente tem aqui o Código de Processo Penal sendo altamente utilizado, porque é quando a resposta piora, quando isso vai ser visto, né, quando a violência agravada vai ser exposta. Lá no artigo 27, eu gosto de apontar sempre, né, porque diz que fala que é o dever de advogado, né, mesmo uma lei que é tão rica, terminologicamente falando, que ela diferencia, que ela mostra que não é sobre sexo, que é sobre gênero e tudo mais, ela continua universalizando a ideia de um advogado masculino, né, mas enfim, é mais por apontar aqui no meu papel, enfim, no meu papel aqui de professora. Ela modifica o rito, evidentemente, mas ela não promove o encarceramento em massa. Muitas das pessoas, muitos dos críticos, sobretudo os críticos à esquerda, que são do abolicionismo penal, costumavam apontar, e acho que isso já não se sustenta mais, mas que costumavam apontar, porque isso foi um erro, né, das feministas de esquerda pedindo uma criminalização sobre isso. Não é o caso, né? Majoritariamente são lesão corporal não é leve, pelo menos, né? Não é um tipo de pena que encarcere, que promova o encarceramento, e evidentemente quando há tentativa de feminicídio, é mais do que óbvio que a pessoa deve ser presa, então você está tentando matar uma pessoa, né? Desconheço quem defenda que não que a prisão não seja necessária para esses casos de violência contra a pessoa, né? Em todo caso, ela cria uma figura muito interessante, que é a figura das medidas protetivas de urgência. E é aqui que a gente vai, enfim, depois de 9 slides ou 11, sei lá, não sei, não estou contando, né? As medidas protetivas de urgência, que é para justamente conter aquilo que o nome diz, urgências. É aqui que a gente entra no momento da Covid. Porque a gente tem uma diferenciação
do mundo como um todo, né? A gente está tendo do nosso sistema judiciário, e essas urgências acabam sendo dificultadas. A gente tem aí, eu não sei como estão em todos os estados, mas eu sei que existe, evidentemente, uma celeridade e tudo mais, mas estamos todos, de certa forma, né, do aparato judicial sobrecarregados, inclusive virtualmente, e a gente está observando que aplicar essas medidas protetivas de urgência, não obstante já tenha sido, inclusive, ampliadas as possibilidades de quem possa ampliar, não só o juiz, isso inclusive, né, se prender, a gente tem vários efeitos reflexivos e indiretos que vão tangenciar sobre a questão da Lei Maria da Penha, porque se você precisa de uma medida de urgência, de uma pessoa que está sofrendo uma violência em casa, mas a orientação é que você fique em casa, como é que você vai se livrar disso? Como que você vai pedir uma medida de restrição domiciliar para essas pessoas se a orientação social é que se fique em casa? Né? São essas barreiras que a gente tem. Sim, a norma também ela é falha, e é aqui, né, que eu sempre gosto de apontar. A maior falha da norma é que ela não cria um suporte de amparo efetivo para que se evite o uso do direito penal. Quando a gente chega a usar o direito penal, é porque a Inês é morta, galera, né? É porque todo o caminho já foi cumprido e já não foi cumprido. Então, a gente já não teve políticas públicas de amparo, já não teve discussão, a gente já não teve, enfim, todos os debates que deveriam ter tido, todas as discussões sobre política pública, e a gente vai falhar aqui nesse ponto, né? Pois bem, aqui é só para mostrar, isso aqui é antes mesmo da Covid, tá? O lugar mais perigoso para as mulheres é a própria casa, diz a ONU. Isso no de 2018. Em Londres, a gente também já tinha essa noção de que mesmo mulheres da Inglaterra, ou seja, a gente está falando aqui de países que não são necessariamente o Brasil, subdesenvolvidos, né? Ou em desenvolvimento. Então, a gente tem países que têm uma outra realidade socioeconômica e mesmo em outras realidades socioeconômicas, isso continua sendo um problema. Quer dizer, a gente está tendo um ponto em comum aqui, né? Veja, aqui é importante falar, né, que o número desse período de 2002 e 2017, esse número acaba aumentando em feminicídios. Quando a gente fala em feminicídios, é porque esse número são mulheres assassinadas por pessoas pela sua condição de mulher, por pessoas que as conhecem dentro do ambiente de domesticidade, como a gente comentou lá atrás, daquele vínculo afetivo, daquele vínculo de confiança. Então você quebra esse vínculo e você mata uma pessoa, né? E tá aí o nosso grande obstáculo. Não é tipo uma briga de bar de pessoas desconhecidas, não é? O ambiente, agora veja, se para a Covid, né? Se para o coronavírus o ambiente seguro é a casa, mas para a mulher a casa é um ambiente perigoso, ou seja, você sai para fora de casa e você pode morrer por um vírus altamente contagioso, ou você fica em casa e você pode morrer pelo seu agressor. A gente está lidando aqui com uma situação em que ela agrava uma situação que já era real, que já era exposta, né? Já estava acontecendo. Aqui a gente se pergunta, né? Muita gente sempre me pergunta, professora, como é que eu resolvo isso? Bem, a minha grande resposta para vocês é: não tem solução. Entretanto, a gente tem que debater, né? Não tem solução, mas a gente tem caminhos para tanto. Aqui, ainda em regime de normalidade, em regime de normalidade, muitas aspas nessa normalidade, né? Em regimes de habitualidade, de incorporação, a gente não vai negar a necessidade do direito penal para que a gente socorra esses casos, não só de urgência, como esses casos de necessidade grave, de violências mais graves, não é mesmo? Mais, né, como plural. Isso se agrava quando a gente começa a recortar em raça, em classe. Mulheres que têm certos privilégios de classe, elas conseguem sair, porque se a gente aponta uma das demandas das mulheres se manterem em relacionamentos abusivos, como a necessidade econômica, socioeconômica que se dá, a gente tem mulheres que conseguem extravasar essa barreira, conseguem uma liberdade financeira, elas conseguem ocupar, conseguem sair desse ciclo de violências, né? Mas aí tem outros vínculos, tem as questões dos filhos, as questões dos familiares, as propriedades, os bens, tem toda uma construção de identificação. Todos esses problemas, eles são graves e eles são agravados quando a gente fala em relação
relação à violência doméstica e ao ambiente de domesticidade. Mas aí a gente começa a resolver essa questão quando a gente começa a entender, ou pelo menos a repensar, a estrutura patriarcal que dá suporte para a manutenção dessas violências, que é justamente essa divisão de espaço público e de espaço privado, a mulher como no espaço privado, e quando a gente coloca a mulher dentro desse espaço privado de domesticidade, a gente também a submete num lugar em que o Estado, em tese, não entraria, mas a gente a submete dentro de reproduções. Com isso, eu encerro aqui os meus slides e eu venho aqui para a tela, deixa eu interromper. Aí eu venho aqui para mim. E aqui a gente começa uma discussão, começa né, uma discussão em que a gente está já discutindo há um bom tempo. Veja só. Que é justamente sobre as formas de violência que estão no ambiente de domesticidade. Tem um texto meu que eu soltei logo no comecinho, né, que como o cotidiano ele fica revelado e as violências do cotidiano ficam reveladas a partir da ideia dessa domesticidade. Venham para o ambiente doméstico, agora que está todo mundo compartilhando nesse mesmo ambiente, venham para ele. Olha só, a mulher se tem o acúmulo dos cuidados domésticos, da limpeza, da higienização. Aqui agora a gente está num momento em que a gente não está mais delegando, né? Em que mesmo o suporte, aquelas que tinham esse suporte, então a gente tem uma necessidade de compartilhamento de tarefas domésticas nesses ambientes. E assim, aqueles que conseguem manter essa estrutura, parabéns. E aqueles que não conseguem, aqueles que não têm espaços para isso. E aí, né, como a lei da física, né, aumenta o contato, aumenta o atrito. Mas o ponto é, esse contato e esse atrito que se há, ele não é algo, é algo que a gente estava colocando panos quentes, não é algo que já não existia. O que o coronavírus está trazendo para a gente, dentro desses ambientes de confinamento, é uma realidade que já era posta. É uma realidade que já estava, mas a gente tinha meio que normalizado. E que o desafogamento, né, sair de casa, ele acabava livrando as pessoas de trazer esses debates, de ver, né? Então, a ideia da domesticidade, quando ela é posta, a gente começa a observar como a domesticidade também é o espaço público. A domesticidade não é um espaço não político, ele é um espaço de participação. Mais uma vez, tudo isso aqui se agrava toda vez que a gente fala sobre questões de raça e sobre questões de classe. Pessoas que não têm cômodos o suficiente para manter espaço, pessoas que não têm condições financeiras o suficiente, isso tudo vai piorar, é evidente que vai. A gente tem, apesar de ter havido, em pesquisas recentes mostram, né? Depois eu vejo esses dados, eu linko para vocês e envio, mas no obstante tenha havido dentro da classe média branca, né, uma queda no número de violência doméstica, pelo menos na queda reportada, né, e tem a questão da subnotificação também. Tem havido uma queda, a mulher negra ela é muito mais vitimizada quanto a isso. Quer dizer, a gente tem uma objetificação de corpos, a gente tem uma subjetividade hierarquizada, diminuída e imposta dentro de uma estrutura de poder. E é essa estrutura hierárquica de poder que a gente tem que discutir, porque isso é um reflexo do patriarcado, de uma estrutura posta a partir do normal, como homem, tá? E aí um homem é uma figura, tá? Esse é um local comum, em que é ele quem vai ter certas benesses e a mulher que não vai ter e ela vai estar inferiorizada. Então a mulher tem que é delegado aquele trabalho doméstico, aquele trabalho não remunerado, isso é inferior, isso é inferiorizado, e a ela também é submetida às violências que são incorporadas no seu próprio corpo. E aqui a gente está falando sobre não só violências do corpo como aquelas que são físicas, e aí a gente sabe como elas deixam hematomas, não é mesmo? Mas aquelas violências simbólicas que atingem o corpo, desde a dominação, de a mulher tem que agir assim, não pode agir assado, porque tudo isso faz parte do controle. Veja, como eu disse a vocês, talvez lá no começo, e eu tenho quase certeza que eu disse, não tem uma solução fácil, tá? Ele é um problema tão sofisticado quanto a norma consegue ser, até mais, porque ele vai necessariamente passar pela necessidade de tornar
os espaços domésticos como espaços de políticas públicas. Quando a gente fala de espaços de políticas públicas, é a necessidade de debater e de discutir essas realidades como se públicas fossem, porque públicas o são. Porque essas realidades, elas nos cortam, essas violências, elas nos constituem a partir das nossas subjetividades, e em períodos como esse que nós estamos vivendo, essas subjetividades, elas ficam muito afloradas, elas ficam muito postas, esses locais sociais de reprodução social, elas também ficam muito fortes e evidenciadas. Isso mostra também as violências das quais as mulheres estão submetidas e que nós tínhamos normalizados, de certa forma, e deixado isso passar meio de lado. Porque, veja, mais uma vez, né, a gente trabalhava dentro de um limite de normalização. Até aqui vai, né? Até aqui a gente aceita, a daí aqui já não aceita. Então, essa sobrecarga que é posta e imposta também para as mulheres, e é uma sobrecarga, né? Porque se você tem um ambiente de cuidado, se você tem um ambiente de domesticidade, você tem que cuidar da comida, você tem que cuidar da gestão da casa, da limpeza, da higienização da casa, tudo isso é sim um acúmulo, e esse acúmulo acaba sendo delegado às mulheres, né, e não aos homens. E, obviamente, a gente tem aqui uma reprodução. Ai, professora, mas eu conheço uma pessoa que ele era o homem e era ele que apanhava. Pois é, mas essa aí era a exceção, né? E para isso o direito penal já responde também, tá bom? Mas quando a gente fala de violência doméstica, a partir desse recorte de gênero, a gente está necessariamente falando de uma violência que agrava as mulheres, em que encontram nelas a sua maior cota, ok, de vítima. Pois bem, é isso. Não tem solução, se isso ajuda. O que a gente sabe é que já existe nesse momento, né, acontecendo campanhas publicitárias, campanhas e movimentos dentro dos tribunais e dentro da própria estrutura criminal federal, né, de uma unificação de reportar isso, de ampliação. A gente tem medidas, por exemplo, na França e na Argentina, que são a partir das farmácias, para notificação, para implantação dessas medidas protetivas de urgência. A gente tem as possibilidades de, obviamente, chamar 180, não é mesmo? Que é o canal para isso, de criação de aplicativo, e em alguns estados está sendo implementada a renovação automática das medidas protetivas de urgência já implementadas após a quarentena. Então, além do tempo, né, você duplicando esse tempo justamente a fim de evitar que essa situação se agrave nesse momento em que as coisas ainda estão tanto quanto instáveis, quanto a questão de prazos judiciais, como a gente vai atuar nisso, tá? É importante sempre lembrar que a nossa atuação enquanto juristas, ela é uma atuação de acolhimento. É importante que a gente compreenda que essa é uma lei, essa é uma norma muito diferente das normas habituais de estrutura de violência, de vítima e ação, tá? Então, aqui, quando a gente fala sobre isso, e a gente tem também muitas mulheres que reportam que não denunciam justamente com medo de serem julgadas pelas pessoas, é importante que nós não julguemos essas mulheres que já estão em violência já de muito tempo, que já estão num ciclo de violência, que enfim reportam. Isso é muito importante, essa manutenção do acolhimento, inclusive acolher quando, à guisa de tudo isso, essas mulheres resolvem voltar para os seus agressores, por todas as contingências, né? E tentar não revitimizar essas mulheres que já estão numa situação difícil, para que a gente mantenha, para que a gente pense uma sociedade que se estruture de mulheres que consigam superar essa barreira e vencer esse ciclo de violências. Nós precisamos repensar as estruturas que nós colocamos dentro da sociedade, a partir de nosso sistema, tanto de educação quanto de políticas públicas, não só políticas criminais, mas políticas públicas de debate, de gênero, de acolhimento, enfim, fiquem bem. Espero ter ajudado vocês nesse momento de discussões online. E fiquem em casa se vocês puderem, trabalhem a partir de casa,
Precisando, contatem a minha arroba, eu vou ficar muito feliz em oferecer suporte. E é isso. Um abraço a todos. Até a próxima.